Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Benedetta. Bom pessoal, Benedetta é um filme de coprodução entre França, Bélgica e também Holanda, sendo que é um filme de drama barra histórico, que no caso vai nos contar uma história um tanto quanto provocativa, um tanto quanto peculiar. Um filme que rodou festivais nos últimos anos, incluindo Cannes, estreou no Brasil no início de 2022, apenas em algumas salas de cinemas, no circuito mais restrito. Eu não consegui ver nos cinemas, mas o filme já está disponível para aluguel em plataformas como no Google Play, no YouTube, no Now e etc. Eu conferi a obra e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre. Mas antes eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas, deixarem um like para fortalecer o trabalho, eu agradeço muito, bem como dar uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram e conhecer os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor, e lá tem fantasia, suspense policial, terror, de tudo um pouquinho, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar. Aqui a gente vai acompanhar a história da Benedetta. Ela que foi uma freira que nasceu no final do século XVI e ali já no início do século XVII, ela frequentava um convento. Aos 9 anos de idade, ela ingressou nesse convento e passou praticamente sua vida toda lá. Aqui a gente tem uma história de uma freira que teve duas peculiaridades. A primeira é o fato que ela alegava ter visões, visões de Cristo, visões divinas, e também o fato dela ter tido um relacionamento com uma noviça, então um relacionamento lésbico, que obviamente pela época, se hoje em dia isso já não seria visto bem pela igreja e por boa parte da sociedade cristã, imagina na época de Inquisição, época onde as mulheres eram colocadas na fogueira. A partir de tudo isso, então, a gente vai ter um drama envolvendo essa personagem, que é uma personagem histórica. A Benedetta realmente existiu, a história dela realmente tem esses traços, e vai acompanhar o desenrolar de tudo isso, e o filme vai nos propor reflexões sobre a sociedade da época e também traçar paralelos com a sociedade atual. É basicamente essa sinopse, não vou mais me alongar, então vamos comentar sobre algumas coisas do filme. Aqui a gente tem uma obra que é dirigida e co-roteirizada pelo Paul Verhoeven, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, provavelmente está errado, é um diretor holandês. Eu já vi um outro filme dele, inclusive o filme anterior dele, de 2018, que é o El, se eu não me engano é essa a pronúncia, é um filme que eu gosto muito, então eu estava ansioso para ver esse filme dele, e aqui eu acho que ele conseguiu acertar muito bem no que ele queria, mas é um filme que não é para todo mundo, exatamente por causa da sua proposta. Ele definitivamente é um filme provocativo, ele é um filme que vai cutucar em feridas, e é um filme que ele, digamos assim, é profano no sentido de que ele vai trazer imagens que podem incomodar algumas pessoas. Porém, vamos tentar analisar o filme além apenas do seu visual em alguns momentos, até porque são apenas algumas cenas, principalmente relacionadas às visões da Benedetta, e vamos comentar mais sobre as reflexões que o filme propõe. Aqui, como eu falei, é possível traçar paralelos, já que ao longo da história da humanidade, sempre houve represálias em relação às mulheres, em relação à sua sexualidade, enfim, em relação a tudo isso. Então, ao ver uma história sobre uma freira que realmente existiu, que teve um relacionamento lésbico e como a sociedade e a igreja tratou isso, é bem possível traçar esses paralelos com a realidade atual, uma vez que, é claro, a sociedade evoluiu, a sociedade caminhou para frente, digamos assim, em alguns aspectos, mas ainda assim a gente vive numa sociedade muito patriarcal, muito machista, muito homofóbica. Então é muito fácil ver situações retratadas ali no filme e pensar como, apesar de hoje em dia acontecerem coisas diferentes, a represália ainda existe. Bem como é um filme que vai além apenas desse teor principal, dessa temática principal, conseguindo trazer ali subtemáticas que vão, por exemplo, em relação à política, seja a política dentro do próprio convento ou até mesmo política ali da igreja como toda na época. Inclusive, tratando sobre relações de poder dentro da própria personagem da Benedetta, que, diga-se de passagem, ela é a personagem principal, mas não significa que ela é isenta de erros, ela erra durante o filme, ela é uma personagem questionável em muitos momentos, então tem toda essa relação de poder envolvendo ela, mas envolvendo outros membros da igreja, tem a questão da hipocrisia, o filme toca de maneira bem sutil sobre isso, de como a igreja não permite a questão da sexualidade, das relações entre as mulheres, e como, apesar da igreja não permitir essa questão com o gênero oposto, com o masculino, existe, sempre existiu e continua existindo até hoje uma passada de pano em relação a isso. Enfim, trata sobre essas questões sociais, políticas,
que, como eu falei novamente, né, dá para traçar paralelos com a realidade atual. É um filme muito profundo, é um filme com muitas camadas. Tudo muito bem conduzido pelo Paul. Tem aqui, né, uma direção bem contundente, uma direção que sabe onde quer ir, um filme de 2 horas e 11 minutos, mas que te prende desde o início e vai te conduzindo de maneira bem ágil, bem hábil, até dizendo, né, você não sente o tempo passar. É um filme instigante, até porque se você sair desse filme sem interesse de pesquisar, né, digamos assim, a história real, de saber mais sobre o que aconteceu e tudo, é o filme que, digamos assim, ele falhou. E não é o caso. Você termina esse filme, você se sente instigado a procurar mais, saber mais, e isso é muito bom. Se tem um defeito, digamos assim, um filme, são os efeitos visuais a partir da CGI. Não são tão utilizados, mas quando utilizados dá pra ver, né? Tem aquele tonzinho um pouco falso, mas tudo bem. É um filme que não é hollywoodiano, não tem aquele orçamento gigantesco. E o filme ainda conta com uma trilha sonora bem impactante, principalmente nos momentos ali do terceiro ato. No geral, como eu falei, Benedetta não é um filme para todo mundo. Se você se ofende fácil, né, com essas questões de religião ou algo do tipo, não assista Benedetta. Não se force a isso, não vai te fazer bem. Agora, se você é uma pessoa que está, digamos assim, aberta a essa proposta para refletir, para acompanhar, como eu falei, é uma história real. Independente, né, das cenas apresentadas no filme, independente, né, da visão do Paul sobre essa adaptação, porque afinal de contas é uma adaptação, é um filme, é uma história que realmente aconteceu. Uma feira lésbica, uma feira que existiu, uma feira que teve relações, que foi condenada pela igreja, né, de várias formas e pela sociedade no total. Então, é muito interessante, né? Se você estiver disposto a isso, acompanhe Benedetta, porque é sim um filmaço e que eu indico. Não é para todos os públicos, mas se você se sente confortável e tem vontade de assistir, assista, porque é um filmaço, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para os meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima e tchau, tchau.